Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. No Dia Nacional da Consciência Negra, conheça as leis que têm fortalecido a igualdade racial no Estado. Alunos de escola pública de São Luís desenvolvem projeto que une arte e valorização da cultura negra. Aumenta o número de empreendedores voltados para a cultura afro. E veja também o centenário do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, que guarda registros da nossa história. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. Hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, uma data importante para valorizar a luta e as conquistas dos afro-brasileiros. No Maranhão, leis e políticas públicas foram criadas nos últimos anos com o intuito de fortalecer a igualdade racial e combater a discriminação. No estado com a maior proporção de população negra e quilombola do país, a luta por direitos tem avançado por meio de leis, programas e políticas públicas. No Maranhão, iniciativas aprovadas ao longo dos últimos anos têm fortalecido a igualdade racial, ampliando oportunidades e combatendo diferentes formas de discriminação. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem ampliado seu protagonismo na pauta racial. Nos últimos anos, o Parlamento aprovou leis que vão desde o Estatuto Estadual da Igualdade Racial até a criação de datas de valorização da população negra e de combate à discriminação. Iniciativas que reforçam o compromisso da Casa com políticas públicas voltadas à inclusão, ao reconhecimento e ao enfrentamento ao racismo em todo o Estado. Entre as leis aprovadas na Casa do Povo, medidas importantes, a exemplo da Lei 10.747 de 2017, que tornou o 20 de novembro feriado estadual. A Lei 11.399 de 2020, criando o Estatuto Estadual da Igualdade Racial. A Lei 11.580 de 2021, que incluiu a Feira MA Preta no calendário oficial. A Lei número 12.702/2025, que instituiu o dia 13 de novembro como Dia de Combate à Discriminação Racial no Maranhão. Destaca-se também a Lei 11.979 de 2023, de autoria do deputado Cláudio Cunha, que instituiu o Dia Estadual da Mulher Negra, celebrado em 11 de novembro, uma data que reconhece a força, a trajetória e as contribuições das mulheres negras do Maranhão. A homenagem também reforça a memória de Maria Firmina dos Reis, referência nacional na literatura e na luta por liberdade e igualdade. O IBGE, na sua última edição de censo, coloca o Maranhão para todo o Brasil como município de Serrano, que é a capital, que é a cidade que tem mais negros no país. Então, é resgatar a história, é trazer para a pauta este tema tão importante que resgata uma história do passado de escravidão, que hoje tem liberdade, tem negros ocupando cargos importantes no poder judiciário, na área empresarial, dentro do jornalismo, em todas as áreas brasileiras. A participação de entidades como a OAB e organizações sociais também é fundamental para ampliar denúncias, orientar juridicamente a população e fortalecer mecanismos de combate ao preconceito. Nós temos um corpo de advogados especializados nessa pauta, na questão do crime de racismo, da injúria racial, e a gente orienta da melhor forma possível, bem como faz um acompanhamento, se for no Ministério Público, em delegacias, procurar a OAB, que tem, como eu já falei, tem esse corpo jurídico especializado para que essas pessoas que cometam esses crimes não permaneçam impunes. No âmbito federal, a Lei 5.384 atualizou a Lei de Cotas, ampliando direitos para negros e quilombolas. É uma ação afirmativa, a Lei de Cotas, que garante o acesso a concursos públicos, à universidade e uma política de inclusão, de equiparação, não de igualdade, de equiparação racial. As ações legislativas e institucionais somadas ao protagonismo da população negra reafirmam o compromisso do Maranhão com justiça, igualdade e reparação histórica.
um caminho contínuo para que políticas públicas saiam do papel e façam a diferença no cotidiano de quem mais precisa. E como parte da programação pelo Dia da Consciência Negra, a Defensoria Pública do Estado levou uma carreta para atendimento jurídico aos moradores do bairro da Liberdade e adjacências. A população teve acesso a orientações e serviços oferecidos pelos defensores públicos como forma de agilizar processos e atender a demanda com mais agilidade. No bairro da Liberdade, a movimentação começou cedo e se estendeu durante todo o dia. A carreta dos direitos da Defensoria Pública do Maranhão estacionou no Centro Educacional Luiz Alves Ferreira para encerrar o 2º Festival Cultural da Consciência Negra, que reuniu debates, oficinas e atividades dedicadas à valorização da identidade afro-brasileira. A comunidade teve acesso a 31 tipos de atendimentos jurídicos e orientações sobre direitos, tudo gratuito. O serviço que mais foi procurado hoje são as segundas vias de certidão de nascimento e casamento. Nós realizamos até o presente momento mais de 500 atendimentos. Ainda não terminamos a ação. Para muitos moradores, essa é uma boa oportunidade de atendimento sem precisar sair do próprio bairro, principalmente para quem tem pendências acumuladas pela falta de tempo. Eu fui passando e vi, a ação, aí eu aproveitei, tomei informação e eles falaram que era senha, e aí eu consegui resolver. Pena que eu não trouxe meu documento todo, eu trouxe só da minha filha, mas consegui resolver, graças a Deus. Muito bom atendimento. O 2º Festival Cultural da Consciência Negra é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado e conta com parcerias como a Feira MA Preta voltada para o afroempreendedorismo. Um evento que celebra a identidade, cultura e principalmente reafirma o compromisso com a igualdade racial. Além dos atendimentos jurídicos gratuitos, o Festival da Consciência Negra no bairro da Liberdade traz um recado importante. Combater o racismo passa por políticas públicas e também aproximar os serviços de quem mais precisa. A Isabel participou do festival com a venda de lanches, mas também aproveitou para atualizar a documentação. Para ela e para a comunidade, a Carreta dos Direitos teve um significado especial, como ferramenta de cidadania e por mais igualdade racial. A gente se sente mais fortalecida e vendo que a gente está combatendo o racismo a cada dia, porque nós precisamos muito, muito mesmo de ser reconhecida, principalmente como empreendedora e como negra, A Feira MA Preta, ela dá essa oportunidade para a gente. A gente chama uma família, a família MA Preta. Sou grata à Aninha, que dá essa oportunidade para várias empreendedoras. De acordo com o levantamento feito pelo Sebrae, o Maranhão é o 3º estado do país com maior proporção de empreendedores negros. São mais de 730 pessoas donas do seu próprio negócio. E cada vez mais o comércio afro tem ocupado espaços, fortalecendo a cultura e valorizando o perfil dos afrodescendentes. Cada vez mais a cultura afro vem impulsionando a economia no Maranhão, com vendas de roupas, acessórios e itens religiosos, por exemplo. Além dos produtos identitários, os negros são destaque no empreendedorismo no estado. De acordo com um estudo feito pelo Sebrae, o Maranhão é o 3º estado do país com maior proporção de empreendedores negros, representando 80% da categoria, o que corresponde a mais de 730 mil donos e donas do próprio negócio. Como a Isa, empresária que entrou no mundo dos negócios como transista e hoje tem seu próprio espaço. Ela aproveitou uma habilidade que adquiriu ao longo da vida e que faz parte da tradição afro para empreender e aumentar a renda: as tranças. Comecei mesmo como negócio depois que eu descobri o diagnóstico do meu filho de autismo. Sou mãe atípica também. Então, eu vi nas tranças uma forma de empreender, trazer o sustento para casa, com a presença dele nesses primeiros anos de vida, ali em casa. Eu coloquei uma cadeira, um espelho e fui trabalhando ali mesmo. E não imaginei que ganharia a proporção que hoje as tranças têm, Então, tudo foi um começo bem simples e hoje em dia, graças a Deus, eu já estou no meu 2º espaço, empregando meninas, colaborando dentro da sociedade com as tranças.
Ainda de acordo com o levantamento do Sebrae, no país os empreendedores negros atuam mais no setor de serviços e comércio. A Transista é um exemplo da união dos dois setores. Além de oferecer o trabalho de trançar os cabelos, também comercializa acessórios, produtos cosméticos e itens ligados à cultura afro. Sinal de que nossa comunidade está se fortalecendo cada dia mais e consumindo uns dos outros. Se 80% são empreendedores, é sinal que a gente se movimenta e a gente gera renda, né? A gente movimenta o mercado financeiro como um todo, né? O estudo também aponta que houve um avanço em relação à escolaridade dos empreendedores negros. Mais da metade tem ensino médio ou superior, mas mostra pontos negativos, como ainda a baixa taxa de formalização dos negócios e também o rendimento médio mensal, que é menor em relação aos brancos donos de negócio. As diferenças são explicadas pelos desafios ainda enfrentados em sociedade, como a desigualdade racial e de gênero. Por isso, cada vez mais empreendedoras como a Isa vão fazendo a diferença e ocupando espaço, não só como dona de negócio, mas fortalecendo a própria cultura, valorizando as tranças e as necessidades das mulheres pretas e homens pretos. As tranças têm origem milenar, né? E só agora é que a CBO, a Companhia Brasileira de Ocupações, ela reconheceu a profissão de transista. Isso é uma vitória para nós da área, então eu fico muito feliz em estar colaborando, em estar fortalecendo esse movimento, através do trabalho bem feito, né? Da instrução diária ali, das profissionais que estão comigo, e fazendo esse movimento crescer cada dia mais. E veja no próximo bloco, alunos de escola pública de São Luís desenvolvem projeto que une arte e valorização da cultura negra. E veja ainda o centenário do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, que guarda registros da nossa história. A gente volta já. Alunos de uma escola pública no bairro da Cidade Operária, em São Luís, participam de um projeto sobre cultura afro-brasileira que vai além da sala de aula. O projeto Afroarte desenvolve a educação antirracista e a valorização da identidade negra, uma lição que ultrapassa os muros da escola e é aplicada na vida dos estudantes. Dança para além de movimentos. Os passos que a Maria Clara faz têm um significado de ancestralidade. É algo muito novo, entendeu? Pra gente, a gente que não sabia muito a respeito. A gente estuda numa escola que fala muito sobre esse assunto, sobre o movimento negro, sobre os povos negros, e a gente conseguiu extrair muito conhecimento, muita sabedoria, coisas que a gente, como eu falei, coisas que a gente nem imaginava. Os alunos do Centro Educamais Maria José Aragão, no bairro Cidade Operária, em São Luís, estão se preparando para mais uma edição do Afroarte, um projeto de educação antirracista sobre a história do povo negro no Brasil. Quando o Afroarte aconteceu pela primeira vez, há 16 anos, era em apenas um dia. Mas com o passar do tempo foi se percebendo que o projeto tinha muito mais a ensinar, principalmente no que diz respeito à resistência do povo negro, aos conhecimentos que o povo tem. Por isso, o projeto hoje tem 4 dias, em que ele não está simplesmente fechado para os alunos. Ele é aberto a toda a comunidade, que pode ter conhecimento daquilo que está sendo produzido sobre a temática dentro da escola. Hoje, a Afroarte é um projeto de conhecimento, inclusive, das universidades. Nós estamos aqui dentro da universidade, da escola, com o pessoal do curso de estudos afro-brasileiros, desenvolvendo um programa de iniciação docente dentro da escola. São residentes que estão ajudando também na construção desse trabalho. O Afroarte nasceu baseado na Lei Federal 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana no currículo oficial da rede de ensino. Lições que vão além de palavras e se transformam em gestos, dança, e que levam à valorização da identidade negra.
é uma forma também de os adolescentes, os jovens em geral, descobrirem a sua identidade do jovem negro, o espaço que ele tem. Espaço, quando a gente fala de espaço negro, não se trata só de espaço, mas de igualdade, entende? De igualdade, de cor, de força, de poder. Os trabalhos podem render uma boa nota aos alunos, mas a experiência vivida vai gerar frutos muito mais duradouros. Por estar apresentando esse assunto, por me sentir mais confiante em relação a muita coisa, é importante. E a gente aprende muita coisa também, em relação, como ser humano, como cidadã, como uma mulher, como negra também, enfim. Hoje a escola é uma comunidade escolar que vivencia muito bem uma educação antirracista e a gente pode perceber o resultado no próprio chão da escola, na procura da comunidade pela escola para estudar aqui, justamente por conta disso. Então, hoje, a escola é reconhecida pelo trabalho que faz com a educação antirracista. E vamos ver como fica o tempo na sexta-feira. Paula Torres conta pra gente a previsão para amanhã. Boa noite, Paula. Boa noite para você que está acompanhando a gente aqui no Assembleia em Foco, segunda edição. Vamos dar uma olhadinha no que o céu promete para amanhã, para você já se programar com calma. Aqui na capital, São Luís, as temperaturas vão variar entre 26 e 32 graus. O dia deve ter sol entre muitas nuvens, com períodos mais fechados, e à noite o tempo continua nublado. No interior, cada região vive um cenário diferente. Em Godofredo Viana, as temperaturas ficam entre 24 e 32 graus. O dia será todo de sol, entre muitas nuvens, com a noite também nublada. Já em Codó, que costuma ser mais quente, a mínima fica em 23 e a máxima chega aos 35 graus. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante todo o dia e noite igualmente nublada. Então é isso, desejo a você uma sexta-feira leve, produtiva, cheia de boas entregas e, claro, com um tempinho para respirar se o clima permitir. Amanhã a gente se encontra de novo com mais previsão. O Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão completa 100 anos de preservação da história e memória maranhenses, unindo textos e outros registros em mais de 5.000 obras, seguindo na missão de informar novas gerações sobre os documentos que atravessam o tempo e a nossa história. Película e capa é aqui, ó, película e capa. No coração do Centro Histórico de São Luís, entre o movimento e a correria do comércio, está um espaço dedicado à memória e à cultura maranhense, o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Fundado em 20 de novembro de 1925, sob a presidência de José Ribeiro do Amaral, o IHGM nasceu com o mesmo propósito do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro: preservar a história e proteger a memória do Maranhão, em textos, fotos, desenhos e registros de época. O Instituto ele foi criado por um grupo de intelectuais que tiveram a liderança do professor Antônio Lopes da Cunha, que é o nosso patrono, é secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. O Antônio Lopes, à época, reuniu um grupo de intelectuais para que aqui se criasse uma instituição que pudesse preservar a história, que fizesse os estudos sobre a geografia no estado do Maranhão em maneira particular. E a criação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, além de se espelhar no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se deu num momento bem simbólico e de grande relevância, né, no país, porque se comemorava à época o centenário de nascimento de Dom Pedro II. Este prédio aqui, ao qual eu estou em frente, tem uma importância muito grande para o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Ele fica localizado próximo ao Lago do Carmo, bem próximo também aonde ficava o Ferro de Ingomar. Foi aqui que aconteceu a primeira reunião daqueles que fundaram o IHGM. Aqui funcionou uma livraria de um amante das artes e defensor da memória, o local onde tudo começou. Segundo relatos do historiador Antônio Guimarães, né, aqui foi exatamente o local onde ocorreu a primeira reunião para que fosse fundado
o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 12 amigos aqui se reuniram na livraria do senhor Wilson Soares, né, e ali fizeram a reunião para que houvesse, de fato, a fundação do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Isso no ano de 1925. Os sócios fundadores foram Antônio Lopes da Cunha, Justo Jansen Ferreira, José Domingues da Silva, José Ribeiro do Amaral, Wilson da Silva Soares, Domingos de Castro Perdigão, Benedito de Barros e Vasconcelo, Padre Arias de Almeida Cruz, Padre José Ferreira Gomes, José Pedro Ribeiro e José Eduardo de Abranches Moura. 12 dias após a fundação, era realizada a cerimônia de inauguração do Instituto. O Palácio de Larra Vardieri, sede da Prefeitura Municipal de São Luís, também tem a sua contribuição na história do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Aqui, anteriormente, funcionava a Câmara de Vereadores, nesse andar aqui de cima. Já embaixo, no subsolo, funcionava a cadeia pública. A cadeia, em um determinado momento, foi mudada de local, mas a Câmara de Vereadores permaneceu aqui. E foi justamente neste prédio em que aconteceu a primeira sessão do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, iniciando as atividades desta instituição centenária. No dia 2 de dezembro de 1925, data escolhida para homenagear o centenário de Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. Se escolheu essa data para se fazer não foi por acaso, é porque o nosso Instituto Histórico é muito ligado com o Instituto Histórico Brasileiro, que homenageia Dom Pedro II. Então mostra a conexão. Nós fazemos agora o nosso primeiro centenário no período em que o Dom Pedro II tem o seu bicentenário. Então daí mantemos ainda essa conexão histórica com Dom Pedro II, com o Instituto Histórico Brasileiro e o Instituto Histórico do Maranhão. Durante o Estado Novo, o Instituto enfrentou perseguições, foi desalojado de sede e perdeu espaços. Os arquivos chegaram a ser guardados em porões. Foram quase 2 décadas de escuridão, mas a história resistiu. 100 anos depois, a proposta do idealizador Antônio Lopes segue viva pelas mãos de 58 homens e mulheres que compõem o IHGM atual. O Instituto foi o primeiro a preservar, estudar e divulgar o conhecimento sobre o Maranhão, num tempo em que ainda não existiam faculdades de História ou Geografia, e muito desse acervo, construído ao longo de um século, está aqui. Desde quando veio para este prédio, situado na Rua de Santa Rita, entre a Rua Grande e a Rua de Santana, o Instituto Geográfico e Histórico do Maranhão divide espaço com o comércio. No térreo do prédio, que tem 3 pavimentos, funciona uma loja. O Instituto, propriamente dito, está no 2º andar. Aqui é o primeiro. Anteriormente, era um espaço que era ocupado apenas por lixo. Não se sabe ao certo o que havia funcionado antes aqui. O que se sabe é que tinha muito lixo. Foi então que o Instituto resolveu ocupar o espaço. Fez uma verdadeira limpeza e hoje em dia ele é ocupado com conhecimento. São mais de 5.000 obras, entre elas livros manuscritos da Câmara de Alcântara, dos séculos XVIII e XIX, documentos que atravessaram o tempo e reafirmam a missão de formar e informar as novas gerações sobre como o Maranhão se fez e segue se fazendo. E além de outros documentos, plantas da cidade de São Luís, né, que foram doadas e recolhidas e que o acervo do Instituto guarda, preserva, né, para que sirva de memória, de conhecimento, né, e de história, né, para os dias de hoje, para aqueles que se interessam, né, na construção da nossa história e consigam, a partir dela, projetar um futuro, né, para o Estado. Né. Um ambiente de pesquisadores consagrados e exigentes, visionários e bons instrutores, dedicados e inteligentes, que na verdade são lutadores, superando as dificuldades, sendo vorazes leitores que ressuscitam saudades. Não há história sem registro. Preservemos nossas recordações, buscando a verdade nos arquivos, zelando pelo bem das tradições. Honremos a digna memória dos membros antecessores, que buscaram sempre a vitória, ainda que taxados de sonhadores.
O legado que deixaram jamais será esquecido, tudo ficando assim bem guardado através do tempo transcorrido. Rogamos que os gestores continuem dispostos e abençoados, sendo de fato condutores de conhecimentos e aprendizados. Ingressar neste sodalício, ao lado de grandes personalidades, gera um contentamento vitalício, de grande satisfação na verdade. Que este nosso centenário, que com júbilo celebramos, seja um concreto inventário daquilo que de fato buscamos. A todos os confrades e confreiras, externo aqui minha gratidão por integrar o quadro de membros do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. João Nilson Bogel. E o F2 termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Para você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!